Bom, começar pelo fim do gente, né? Ou pelo fim da gente, né? O Corinthians tá de brincadeira comigo, perder pro Ituano em casa, pô. Isso é sacanagem. Ulisses é quem narrou o jogo e vai falar aqui. Bom dia, Ulisses. O torcedor é assim, quando o time perde, principalmente na classificação, ele quer que você meta o pau no time. Mas o Corinthians merece as críticas todas que a torcida está esperando ouvir. O técnico tem que sair, tem que vir o Tite. Enfim, como é que foi o jogo, Ulisses? Bom dia. Bom dia para você, Datena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Realmente um jogo catastrófico para o Corinthians, né? O Ituano foi um time que se defendeu e não tinha o que fazer o Ituano. E na tentativa de achar uma bola para fazer um gol e se segurar ao máximo. Foi o que o Ituano fez e fez muito bem isso. O Corinthians não conseguia, em nenhum momento do jogo, furar a linha de bloqueio de marcação do Ituano. Ou seja, até o centroavante do Ituano estava à frente da zaga quando o Ituano não tinha posse de bola. Com o Ituano com posse de bola, o Ituano até atacava, que é uma coisa normal. E não dava para se esperar outra coisa. Quando o técnico do Corinthians coloca o Rony, que é um jogador de mais marcação, o Rony marca mais, ele não tem qualidade para sair jogando. O Rony tem dificuldades sérias em relação a passe, a lançamento. E é uma coisa que ele, Rony, tem que corrigir. Entende? E o que aconteceu? O Corinthians não conseguia armar. Como que você consegue furar uma marcação dessa? Um lance individual, com o drible individual. E o Corinthians começou a focar muito o jogo no meio da zaga do Ituano, que era o que o Ituano queria. O Corinthians tinha que abrir mais o jogo para tentar achar alguma falha para chegar ao gol do time do Ituano. E o Corinthians foi um time muito lento, entendeu? Muito vagaroso, um time que não conseguia tocar a bola com agilidade. Quando, em alguns momentos esporádicos do jogo, fez isso, conseguiu chegar ao gol do Ituano. Mas o Corinthians ontem foi uma catástrofe inacreditável. O Ituano se classificou, Datena, com 3 vitórias só dentro do Campeonato Paulista de Futebol, 4 empates e 3 derrotas. Quer dizer, o Ituano se classificou na última rodada do Campeonato Paulista de Futebol. E o Corinthians não poderia ter dado o vexame que deu, que foi o maior vexame do Corinthians nos últimos tempos em relação ao Campeonato Paulista de Futebol. Perder para um time que não é forte, um time que foi remontado, um time que ficou em 5º lugar do ano passado da Série B do Campeonato Brasileiro, perdendo a classificação para a Série A para o Vasco da Gama. Um time que foi totalmente reestruturado, principalmente do seu meio de campo para frente, e o Corinthians se deixou levar. Taticamente tomou um nó, taticamente não conseguiu jogar. E fica mais do que nunca evidenciado de que o Corinthians é uma dependência total do Renato Augusto. Quando ele está no campo de jogo, o Corinthians é um time, quando ele não está é outro, Datena. Bom, o Duílio falar, o presidente falar que o técnico vai ficar, que está prestigiado, a gente já conhece como é isso no futebol. E tem o fantasma do Tite em cima da cabeça dele. Você acha que o Tite acaba vindo para o Corinthians ou não? Acho que é uma possibilidade muito grande, né? Porque o Tite não fez uma boa Copa do Mundo. O Tite, se estava esperando alguma coisa do futebol internacional, a Copa do Mundo dele não foi boa, principalmente na questão das cobranças do pênalti, dos pênaltis, que ele abandona o time antes de terminar as cobranças, enfim, vira as costas e vai para o vestiário. Então isso aí, a Europa todo, o mundo todo, viu o posicionamento do Tite. E para o futebol europeu, a postura do treinador ela é muito importante, né? À beira do gramado, no cotidiano, enfim. E o Tite acabou falhando nisso, talvez por um lado emocional, se deixou levar, enfim. Mas o Tite tem a cara, o jeito do Corinthians, a torcida ama, mas o Corinthians, Datena, não precisa só de técnico. O Corinthians precisa de jogadores, de mais atacante, de mais meio-campista de criação. E zagueiro também. Porque o Gil, Datena, já está no fim da carreira dele. O Gil é um jogador lento, entendeu? A gente sabe, o Gil jogou muito com a camisa do Corinthians, representou muito. O Bruno Mendes é melhor jogador que ele hoje, que é o único jogador rápido que o Corinthians tem na zaga. Então, se você for analisar, o time do Corinthians precisa, assim, de reforços, provou isso contra o Ituano. Ah, mas é um jogo só. Sim, é um jogo em que, se você tem a qualidade, você consegue pelo menos uma vitória diante de um time tão fraco. Imagina o Corinthians pegando o São Bernardo. Tinha sido eliminado, então. Porque o Palmeiras passou um perrengue com o São Bernardo danado para fazer 1-0, se segurar e por várias vezes quase tomou um empate. Então, assim, o Corinthians realmente foi uma decepção. A gente esperava muito mais, não foi o Corinthians que se esperava. O técnico erra na montagem do time ao ver e saber que o Ituano seria um time que viria completamente fechado. Isso era evidente, o Ituano não ia atacar o Corinthians. Então, se você vem com um time fechado, você não precisa de tanta marcação no meio de campo. Coisa que ele fez. O Juliano, inúmeras vezes jogando como primeiro volante, e o Juliano é meio atacante. Então, quer dizer, foi uma situação realmente constrangedora ontem, e a torcida do Corinthians, que inclusive parece que sentia isso. Não era aquela torcida vibrante como tem sido nos últimos jogos,
a torcida do Corinthians não merecia passar pelo que passou. Um vexame do Timão, perdendo para o Ituano a classificação nos pênaltis. E pênaltis, Datena? Que se falar dos pênaltis, o Fagner é um jogador de qualidade na lateral, sim, tudo bem, mas contra o Flamengo ele pede pênalti, contra o Ituano ele pede pênalti. Será que o cara não tem a consciência de acabar o treino e falar, não, vou treinar pênalti, porque uma hora vai chegar para eu bater. Ou não bate mais. Tem que treinar. Entendeu? Acho que não bate nunca mais, né? Depois de ontem. O Gil vai tirar a bola do goleiro exageradamente. Quer dizer, o que eu sinto é que é tudo fechado, né, Datena? A imprensa não tem acesso a mais nada. Eles fecham os treinos, eles falam que treinaram pênalti. Mas, pra mim, o que fica evidenciado é que o Corinthians não treinou pênaltis pra pegar o time do Ituano. Ficou claro ontem pra mim isso. São Paulo joga hoje, você transmite. E a perspectiva de campeonato paulista? Quem tem mais chance é o Palmeiras? Continua sendo o Palmeiras? Continua sendo o Palmeiras pelo elenco que tem, pelo técnico que tem. O Palmeiras é um clube também dependente. O Palmeiras é um time dependente do Rony. Quando o Rony não está no campo de jogo, o Palmeiras é um outro time. Isso a gente tem que falar também. Esse jogador tem sido espetacular para o time do Palmeiras. O Rony tem sido o principal jogador do time do Palmeiras. Em finalização, em postura tática. É um jogador que lá na frente toda hora tem uma saúde incrível. Vai e volta com muita facilidade o jogo quase que todo. Então o Rony é esse diferencial para o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um grande time. Tem o Gomes, que é um zagueiro impressionante, o Gustavo Gomes. O Everton, um goleiro fora de série, que foi exigido demais. Acabou sendo o melhor jogador praticamente em campo. O Rony foi escolhido porque fez o gol. Mas o Everton, que ele pegou contra a equipe do São Bernardo, foi um negócio impressionante. Então, quer dizer, a gente analisa o futebol assim, de uma maneira geral. O Palmeiras é o melhor elenco, o Palmeiras tem o melhor treinador e o Palmeiras tem tudo para ser campeão paulista novamente. O Palmeiras tem tudo. E hoje, você perguntou de hoje, o São Paulo tem problema para enfrentar o time do Água Santa. É um jogo difícil para o time do São Paulo. O São Paulo tem muitos jogadores do departamento médico. O São Paulo está tentando remontar esse time a todo instante. São mais de 12 jogadores no departamento médico. Então o São Paulo vai ter dificuldade hoje contra a equipe do Água Santa. Pode esperar, viu, Datena? Para encerrar, tem Flamengo e Vasco, jogaço da tela da Band. Esse é um jogão de bola, né? Indiscutível. Eu acho que para mim, mais uma vez, dá Vasco. Flamengo realmente errou no técnico. Olha só como é que é. Olha o elenco que o Flamengo tem. E o vice Pereira realmente não conseguiu fazer esse time jogar e não tem conseguido. Se mantém ele lá porque a multa rescisória é altíssima e por orgulho e prepotência da diretoria do Flamengo, que é o que mais atrapalha o Flamengo hoje. A arrogância e a prepotência dos seus dirigentes é o que mais atrapalha. Aí deve ter multa alta. Isso aí. E tem multa altíssima, parece são 8 milhões, alguma coisa, 10 milhões, entendeu? Então, eu não sei te dizer, viu, Datena, se é euro ou se é reais, se são reais. Isso eu não sei te dizer, mas os números são parecidos. Costumam fazer em euros, e já que ele gosta tanto da sogra dele, voltar com 8 milhões de reais ou de euros para casa é bom, né? É bom demais, né? O Flamengo é o seguinte, Flamengo tem um negócio que é importantíssimo a gente gravar. Essa diretoria não gosta de técnico campeão. Ganhou título no Flamengo, eles mandam embora. Foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com o Dorival Júnior, então tá de bom tamanho para que eles querem, né, Datena? Eles querem ser vice, estão sendo. E para mim não ganha do Vasco hoje na tela da Band esse jogão de bola. Tá bom, Ulisses, ótimo dia e grande transmissão. Começa mais cedo a transmissão da Rádio Bandeirantes. Isso, começa mais cedo. Às 6 horas a gente já vai estar lá falando desse jogão de bola durante a programação toda da Rádio Bandeirantes, como está sendo agora no seu programa. A gente vai falar desse jogão de São Paulo e Água Santa. O Água Santa, um time que cresceu demais nessa reta final do Campeonato Paulista de Futebol. Valeu, Datenão! Bom dia, Ulisses Costa, o melhor locutor de rádio do país. Um abraço grande. Não tem erro, né? Você ouve a Rádio Bandeirantes, depois assiste Vasco e Flamengo, jogaço com exclusividade na tela da Band.